28. A igreja, conforme a referência que está na tela, confirmou a tradição. Notem a palavra tradição. Eles sabem que não é bíblico. A tradição que considerava Maria como sendo concebida de forma imaculada. Então, a Igreja Católica Romana aplica Apocalipse 12 a Maria. Claro, a referência é também que nós guardamos os mandamentos dela, porque essa é a batalha. O Papa pode modificar a lei divina. Prompta Biblioteca, artigo 2. E se nós olhamos os 10 mandamentos, assim como eles aparecem na Bíblia, e nós os comparamos com os 10 mandamentos dados pela Igreja Católica Romana, mesmo a sua Bíblia oficial, colocam isso de modo certo. Só no catecismo é que os mandamentos aparecem de forma errada. Os mandamentos originais dados por Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, isso é a mesma coisa. O segundo mandamento, tu não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu ou na terra, não te inclinarás diante delas, etc, etc, etc. Esse mandamento se foi, desapareceu do catecismo romano. Assim, o terceiro mandamento, tu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se tornou para eles o segundo mandamento. Estão percebendo? Lembra-te do dia de sábado, santifica o dia de sábado, é agora o terceiro mandamento, quando antes era o quarto. E isso vai afetar todos os outros. Honra teu pai e tua mãe, etc. Não furtarás, não matarás, até o fim, até tu não darás falso testemunho. Bem, mas eles tiraram um. Então agora eles têm que dividir o 10º em 2, que é o mandamento da cobiça, que Paulo claramente lista como um dos mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Agora, por favor, notem que eles tiveram que modificar a posição, porque senão não faria sentido o mandamento como um todo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso não faria nenhum sentido, certo? Então eles dividiram e eles fizeram uma inversão e tornaram isso o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Bem, pelo menos eles reconheceram que a esposa é mais importante do que a casa. E então eles dizem, não cobiçarás os bens do teu próximo. Então, eles acabaram dividindo isso e invertendo um pouquinho. Agora, o protestantismo na confissão de Augsburg é um pouquinho mais honesto do que isso e deixa na ordem certa. Embora assim, esse mandamento não faça nenhum sentido. E essa é uma analogia interessante. Então, um mandamento se foi e outro mandamento foi modificado. O sábado agora, aqui, não é o 7º dia, mas o 1º dia. E o 10º mandamento é dividido em 2 e nós temos 10 mandamentos de novo. Então, esta é a lei do catolicismo e aqueles que seguem Maria devem guardar esses mandamentos. E nós vamos ver em outra palestra que é um interessante cabo de guerra entre 2 senhores, o Deus dos céus e o príncipe deste mundo. Bem, vamos continuar. A Enciclopédia Católica admite isso abertamente. A Igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, o 7º dia da semana, para o 1º, tornou este o 3º mandamento, embora devesse ser o 4º mandamento. Então aqui eles admitem que eles devem ter removido um. De outra forma, não seria o 3º, certo? Eles admitem. E se refere ao domingo como dia a ser santificado como dia do Senhor. Mas Jesus diz em Mateus 5,17, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Viver a lei, demonstrar a lei. Então ele continua dizendo, nem um tio, nem um jota, nem um tio será revogado da lei até que esta se cumpra, até que o céu e a terra passem. Nenhum jota, nenhum tio passará da lei. Então, de acordo com a Bíblia,
A lei permanece para sempre, mas o catolicismo romano diz: não, nós estamos acima da Bíblia, nós podemos mudar a lei. Apocalipse 12:4 diz: e a sua cauda, está falando da cauda da serpente, arrastou a terceira parte das estrelas do céu. E se você observa o paralelismo hebraico na Bíblia, você vai descobrir que as estrelas, em seu sentido profético, representam anjos. Então nós podemos dizer que Satanás arrastou um terço dos anjos com ele e os lançou à terra. E o dragão se levantou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que ele nascesse. Do povo de Deus viria o Messias, e Satanás estava observando os tempos de cumprimento que são dados no livro de Daniel, precisamente. E ele estava observando e esperando o parto desta criança, e então esta criança tinha que nascer, e ele queria destruí-la no mesmo instante. E ela deu à luz uma criança do sexo masculino que deveria governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi levado até Deus e o seu trono. Em um verso você tem o nascimento do Messias, e você tem a ressurreição, e você tem a ascensão ao céu. Tudo em um único verso. Mas você pode ver que se trata de um verso bem masculino, embora o catolicismo tente imitar isso. E eles colocam, então, a ascensão de Maria ao céu. E ela também morre, mas é despertada e tem uma ascensão ao céu. Então, tudo é uma contrafação. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela encontrou um lugar preparado por Deus para que eles a pudessem alimentar ali durante 1260 dias. Se se trata de Maria, nós temos um problema, certo? Se isto é Maria, nós temos um problema. Porque como Maria pode cumprir a profecia de fugir para o deserto por 1260 dias, profeticamente falando? Mas vamos continuar. E houve guerra no céu. Há aqui uma quebra na ordem. Deus está explicando o que aconteceu. Por que há esta batalha nesta terra? E ele diz, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e também os seus anjos. Então, houve uma guerra no céu. Já. Apocalipse 12:8 diz, mas não prevaleceu. Então, o dragão não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Assim, um terço dos anjos se rebelou contra o governo de Deus. Deve ter havido uma batalha pelas mentes dos anjos, e eu posso imaginar que Satanás operou com toda a sua astúcia e engano, e eu posso imaginar que Satanás operou com toda a astúcia e engano que você possa imaginar. Ele insinuou ódio, insinuou injustiça, e insinuou que ele estava profundamente ofendido como anjo principal no céu, de não receber mais honra e glória. É uma história muito, muito triste. E ele faz a mesma coisa hoje. Todas as pessoas têm uma fome de glória que só pode ser satisfeita se as outras pessoas se tornam obsequiosas e se prostram a você. E é aí que você fica satisfeito com a sua glória na terra. E é isso que provavelmente ele tentou fazer no céu. E Jesus, como era humilde como ele é, nunca usou essa metodologia. Ele nunca usou a força para chegar a alguém. Ele sempre deixou o próprio caráter falar por si mesmo. Então houve essa rebelião, mas ele não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Agora, Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? As testemunhas de Jeová dizem que ele é um arcanjo. Um arcanjo. Mas o que a palavra Miguel significa? Miguel. Procurem essa palavra num dicionário de nomes de criança. O que Miguel significa? Significa aquele que é o que Deus é. Aquele que é o que Deus é. Quando Deus desceu a esta terra como homem, ele deveria ser chamado de Emanuel. Deus conosco. Ele também foi chamado de Jesus. O Senhor é a salvação.
Vejam que o nome tem significado. Nós também temos um nome hoje. Quando nós temos um nome hoje, é só isso. Mas nos tempos bíblicos, o nome tinha significado. Um significado muito especial. É por isso que os nomes mudam quando as circunstâncias mudam na Bíblia. Você consegue pensar em algum caso interessante no qual o nome foi mudado quando a circunstância mudou? Jacó, por exemplo, não se tornou Israel. Israel. Agora, Jacó significa suplantador, aquele que toma o lugar do outro. Ele tinha sido o segundo a sair, mas ele tomou o lugar do primeiro. Mas ele se arrependeu mais tarde disso. Ele certamente se arrependeu. Sim, quando ele encontrou a Cristo, quando ele lutou com Deus e pediu seu perdão, ele se arrependeu do seu pecado, então ele foi chamado de Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Percebem? O nome mudou porque as circunstâncias mudaram. Agora, Miguel significa aquele que é o que Deus é. Vamos dar uma olhada. Miguel é chamado em Daniel 10:21 de vosso governante. Então, ele é o governante do povo de Deus. E quem é o governante do povo de Deus? Jesus. E Jesus estava no céu antes de descer à terra, certo? Sim ou não? Sim. Ele estava no céu antes de descer à terra. E naquele momento ele não era chamado de Jesus, o Senhor é salvação. Ele ainda teria que descer e morrer por nós? Não. Ele era chamado de Miguel, aquele que é o que Deus é. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Quem é o grande príncipe que se levanta por nós? Só há um, e a Bíblia deixa isso bem claro. Jesus é aquele que se levanta por nós. Mas Miguel, o arcanjo, quando lutou contra o diabo, contendeu pelo corpo de Moisés, Judas 9. Quem tem o direito de contender pelo corpo de alguém que deve ser ressuscitado? Quem? Somente Deus. Somente Jesus tem o direito de fazer isso. Será que ele ressuscitou a Moisés dos mortos? Sim ou não? Claro que sim. Como nós sabemos disso? Porque Moisés apareceu a ele no Monte da Transfiguração. E como sabemos disso? Bem, aqui estava ele ressuscitado. E quem mais apareceu com ele? Elias. E Elias nunca morreu. Então, um representa aqueles que serão trasladados sem ver a morte, Elias, e o outro representa aqueles que serão ressuscitados pelo poder do mesmo Cristo e que terão vida eterna. Bem, agora vamos ver como a Bíblia aplica esta palavra arcanjo, pois o Senhor mesmo, agora nós sabemos que é Jesus Cristo, descerá do céu com um clamor, com voz de arcanjo e com o soar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. João 5,28 diz que é a voz do Filho do Homem. Tudo bem. Então, esta voz de arcanjo é a voz do Filho do Homem. Quem é ele, então? Então, ele é Deus. Vejam que a palavra arcanjo pode significar anjo, o mais elevado anjo.